É, galera, e a situação tá bem complicada. Dessa vez o Ancelotti rejeitou a seleção brasileira. É bem verdade que em alguns sites, em alguns portais de notícias, falaram que já estava tudo certo, que existia sim um acordo entre a CBF e o Ancelotti. Mas não, Ancelotti nos bastidores, foi isso mesmo, rejeitou a seleção brasileira. Então, Putz, cara. não existe mais essa possibilidade do Ancelotti ser o novo técnico da seleção brasileira. Inclusive, o Pilhado, o comentarista da Jovem Pan, ele ficou indignado porque em alguns portais de notícias, em algumas mídias sociais, já estava cravando que o Ancelotti era o novo técnico da seleção. Inclusive eu também falei sobre isso em alguns dos meus vídeos aqui no canal, aonde já estava tudo certo, o acordo. Entretanto, eu achei estranho porque ontem o Galvão Bueno, no Galvão e Amigos, ele nem tinha falado nada. Ou seja, talvez foi uma fake news ou algo do tipo. Bom, por mais do jeito que tá, cara, tá complicado. A situação tá difícil. É uma bagunça muito grande dentro da CBF. Eu vou trazer aqui para vocês um corte de alguns comentaristas que falaram sobre isso e detonaram essa polêmica envolvendo o Ancelotti, que não quer vir mais para a seleção brasileira. Cara, se ele não quer vir, não adianta mais tentar ficar insistindo. Não é de hoje que eles estão tentando trazer o Ancelotti para a seleção brasileira. Não é de agora. É de muito tempo. Então esquece. Se ele não quer vir, pô, beleza, pô. Tenta chamar o Jorge Jesus, Abel Ferreira, Renato Gaúcho, seja quem for. Mas do jeito que tá, sem técnico, cara, com técnico já tá difícil. Imagina sem. Então, sem mais delongas aqui, vamos acompanhar aqui e ver o que esses comentaristas falaram sobre essa coisa triste que envolve a seleção brasileira, CBF, porque é desanimador o que tá acontecendo na seleção brasileira. Eita, pessoal! Teve veículo aí confirmando, hein? Confirmado! Ancelotti tá certo com a seleção brasileira. Pilhadinho sempre falou aqui nas redes sociais e na Jovem Pan, vocês são prova. Que eu tô aqui na Europa, eu dizia, ó, certo não tem nada. Pode ser provável, certo não tem. Mas teve gente confirmando no Brasil, tem jornal espanhol já cravando que ele disse não pra seleção, e agora tá todo mundo correndo atrás do erro aí, negando, né? Muita gente fala sem ter fonte boa, muita gente fala para ganhar like. Pilhadinho avisou. Quero ver agora. A CBF até avançou nas conversas para contratar Carlo Ancelotti, mas, como se sabe, na noite desta terça-feira chegou a informação de que o italiano não virá mais para o Brasil treinar a seleção porque não teve acordo na hora de rescindir o contrato com o Real Madrid. O Real Madrid não quer contar com ele, tudo indica, para a próxima temporada e viu aí uma possibilidade de se livrar do técnico, né? Sem ter que pagar multa rescisória, já que ele tem um contrato em vigor que seguiria para a temporada 2025-2026. Mas o italiano queria receber a multa e, ao mesmo tempo, seguir o seu caminho. Com isso, resolveu não aceitar o convite da CBF, não avançar nas negociações e permanecer no Real Madrid, que, se quiser liberá-lo, terá que pagar a multa, como reza o contrato entre as partes. O nome óbvio que cresce nesse momento é Jorge Jesus, que não está descartado, mas nos bastidores um outro nome ganha força nesse momento, que é o de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. A ideia, ainda embrionária, mas que existe, seria Abel Ferreira treinaria a seleção brasileira nos jogos do dia 4 de junho contra o Equador, fora de casa, e dia 9 de junho em São Paulo contra a seleção do Paraguai. Sairia do dia a dia do Palmeiras por um breve período de data FIFA, como acontece com vários jogadores, né, para treinar a seleção brasileira, retornaria ao Palmeiras, trabalharia até o final do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho, e depois se desligaria de vez do clube vice-campeão paulista para ficar no comando da seleção brasileira. Mas é uma ideia e, digamos, é um nome mais difícil de se contratar, se fechar um negócio, porque ele tem contrato até o final desse ano com o Palmeiras, que já manifesta interesse em renovar o contrato, talvez até por mais 2 anos.
Ao contrário de Jorge Jesus, que não vai ficar no Al-Hilal, como se sabe, e tem um contrato até metade agora de 2025, em tese mais fácil a liberação do português que atua na Arábia Saudita, que trabalha na Arábia Saudita, do que do português que trabalha aqui no Brasil. Mas o nome do Abel Ferreira ganhou força em meio a essa grande confusão que vive a CBF ainda sem técnico já há um bom tempo, né? Desde o Tite, a CBF não tem um técnico para valer, porque Fernando Diniz e antes Ramon Menezes foram interinos e na prática o Dorival Júnior também foi interino, esquentou o lugar durante um período até que um novo profissional seja contratado, esse sim, para comandar o Brasil, tudo indica, até a Copa do Mundo do ano que vem. Eu vou trazer primeiro, Otávio, o que é o mais quente, que é o que a gente acabou de receber de informação, e aí a gente vai trocando uma ideia e depois a gente traça toda essa cronologia para não parecer que a gente é louco, né? Porque algumas horas a gente estava falando de um acordo fechado, né? Um acordo verbal fechado, faltando, é claro, uma definição com o Real Madrid para que um contrato fosse de fato assinado, mas um acordo fechado com as partes muito otimistas e falando, né, sobre o tema, embora oficialmente a CBF e o Ancelotti não confirme, mas nos bastidores a gente tinha informações, né, de que isso de fato era um assunto presente, inclusive no dia a dia do Ancelotti, em conversas informais com os jogadores. A gente vai trazer mais detalhes, mas a informação de agora que a gente recebeu foi exatamente da seguinte forma: não vai sair mais, traduzindo aqui o que a gente recebeu de informação inicial. E é claro, né, para deixar claro aqui também, Otávio, tudo que a gente está fazendo aqui é um trabalho em várias mãos, né, em parceria com a Aline Nastari, com a Tati Mantovani, nosso próprio VSR também, e a gente foi tentando amarrar várias pontas, e o que a gente tem de informação agora é muito na linha do que a gente já vinha trazendo. Dependia muito do Real Madrid chegar a um acordo com o Ancelotti, né, e definir a situação dele lá, porque o Ancelotti já foi taxativo em mais de uma entrevista coletiva dizendo que não vai pedir demissão. Então precisava que o Real Madrid demitisse o Carlo Ancelotti. E o que a gente tinha de informação até as últimas horas é que o Ancelotti sairia ao fim da La Liga. E a informação de agora é que o Real não está facilitando as coisas ou não vai facilitar as coisas em termos de saída do Carlo Ancelotti. Eu recebi, inclusive, uma informação que envolve também uma questão financeira, que o Real Madrid ele não pagaria os valores ali, mais ou menos, né, correspondentes à multa do Ancelotti, ciente de que o Ancelotti está acertado com a seleção brasileira, e o Ancelotti não abriria mão de receber esses valores, mas ainda é tudo muito inicial, né? A gente está atrás das informações para entender tudo que está envolvido nesse jogo duro do Real Madrid para liberar o Ancelotti, mas fato é que a gente já confirmou com fontes diferentes que a situação mudou, que o cenário mudou nas últimas horas, tanto em termos de colocação do Real Madrid quanto de pensamento do Ancelotti. Acho que o Vitor pode falar um pouquinho, ele também tem informações de outro lado, né, VSR? Hoje eu conversei com uma pessoa que tem contato com o filho do Ancelotti, que trabalha com ele. E aí ela perguntou no sentido de, tá vindo pro Brasil mesmo? A gente vai se encontrar no Brasil? E aí ele falou, estamos esperando, foi a primeira resposta, e a segunda foi ele dizendo que hoje o Ancelotti estava na dúvida de vir para o Brasil. Então, ele quis dizer, a desenrolar da conversa era, até ontem, ele estava muito certo de assumir a seleção brasileira, isso o Ancelotti, né? O desejo do Ancelotti. Mas que hoje já tinha pintado dúvida, e aí fica a questão do Ancelotti ratificando mais de uma vez, dizendo, eu não pedirei para sair desse clube. E aí o Real teria que demitir o Ancelotti. Acho que o Real ele toma cuidado na hora de demitir um cara do tamanho do Ancelotti, só vê quando ele teve que dispensar o Zidane, ver como é que foi feito, não foi feito assim, igual a gente faz aqui no Brasil, comunicamos que o cara não, foi feita uma condução. Então, acho que isso é algo que está impactando, mas o Marca diz também de Arábia, né, o Monique? Bom, galera, então essa é a informação que a gente conseguiu entender um pouco. De fato, sim, o Ancelotti ele rejeitou a seleção brasileira. E outra notícia que eu quero compartilhar aqui com vocês também, que saiu, cara, essa noite, mas também diante da polêmica que envolveu sobre essa camisa, esse novo uniforme vermelho, que gerou uma polêmica muito grande. Houve sim uma rejeição muito grande por parte
das pessoas que não acharam isso interessante. E a CBF, ela fez um pronunciamento, ela publicou uma nota oficial falando sobre essa camisa. Eu quero trazer para vocês essa nota oficial aqui, onde a CBF ela fez um pronunciamento dizendo: a Confederação Brasileira de Futebol esclarece que as imagens divulgadas recentemente dos supostos uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Eu achava que era oficial. Nem a CBF, nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. Então, essa nota aqui de fato não é fake news, é uma nota oficial da CBF que fez um pronunciamento dizendo que não foi ela. Não foi ela que saiu publicando, então foi alguém, não sei se vazou alguma coisa, não sei também se pelo fato de existir uma rejeição muito grande por parte da mídia, dos torcedores, de tudo que é canto, talvez perceberam a merda que supostamente iria fazer e voltaram atrás e se arrependeram, né? Isso pode acontecer. E se foi isso que aconteceu, a gente não sabe, mas ela publicou essa nota oficial falando isso. Quero saber aqui a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa nota oficial. A maioria, praticamente 95% das pessoas detonaram essa camisa vermelha. Não faz sentido. A gente pega aqui o símbolo da seleção brasileira, a logo, a gente vê o amarelo, vê o verde, vê o azul, vê um azul escuro, vê um branco, mas você não vê o vermelho. Então, pra que colocar um vermelho? Vermelho não faz sentido nenhum. Então, ela tem que respeitar assim, o estatuto. E segundo ela, foi uma fake news. O que aconteceu? Deixa o like no vídeo. Deus abençoe. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.